Oi, eu sou o Drev e hoje eu vou falar pra vocês aqui do que eu achei do Devastation Evoker no beta. Eu joguei um pouco com ele no nível 60, joguei no nível 70 e eu tenho algumas opiniões que pelo menos me ajudam a chegar numa conclusão um pouco mais concreta da minha dúvida se essa classe ela seria muito simples ou muito entediante ou se é ok pra poder jogar, e eu vou passar isso daí pra vocês. Eu espero que isso ajude as pessoas que estão com dúvida se é uma boa ideia fazer essa classe, se vai ser uma boa ideia usá-la como main ou como alt, ou se você simplesmente prefere não mexer nela. Eu vou falar por cima, antes disso, sobre o Preservation. O Preservation eu mexi muito pouco, que é o de cura, o spec do Evoker, mas tudo que eu vi e o que eu li também na internet, todo mundo está chegando à mesma conclusão de que é uma classe que oferece uma boa complexidade para quem gosta, e que quem quiser curar tem uma chance grande de gostar sim do Preservation. Então, se a sua ideia não é simplesmente causar dano, se você quiser alguma classe que consiga curar também e que seja, ao que tudo indica, divertido de jogar, Preservation parece ser uma boa pedida. Hoje eu vou falar especificamente do Devastation, que foi o que eu mexi mesmo, porque é a minha intenção usar ele como main no Dragonflight. O Devastation ele tem 6 habilidades que você acaba usando principalmente. Você tem outras que você usa esporadicamente, mas dessas 6 aqui você acaba usando 4 habilidades por vez. 2 dessas habilidades vão ser utilizadas tanto em single target quanto em multi-target. Eu vou começar por elas porque é o comum entre as duas rotações que você vai usar principalmente. As 2 habilidades que você usa para isso é o Fire Breath e o Eternity Surge. Então uma vermelha e outra azul. Essas 2 habilidades são aquelas novas que a Blizzard introduziu, que são as habilidades que você pressiona o botão e você solta, dependendo da potência que você quer que a habilidade utilize. No caso do Fire Breath, a potência que você soltar, ela determina qual que vai ser o impacto inicial da habilidade e o quanto de dano com o tempo ela vai causar. Então, se você usar ela na potência 1, ela vai causar um impacto menor e uma quantidade maior de dano com o tempo. E quanto maior a potência da habilidade, maior vai ser o impacto inicial e menor vai ser o dano com o tempo. Ou seja, pela própria descrição da habilidade aqui, vamos supor que eu queira usar ela no nível 1 mesmo, o primeiro nível da habilidade. Se eu usasse desse jeito, a habilidade ia causar aqui pela tooltip, né, que não tem como levar muito em consideração, é beta, mas próximo de 3.000 de dano instantaneamente, ia dar 10.000 aproximadamente de dano durante 24 segundos com o tempo. Em compensação, se você solta no nível 4, ela daria 10.000 de dano instantaneamente e 2.500 em 6 segundos. Eles fizeram dessa maneira porque a ideia é você usar essa habilidade. Se você acha que o alvo ele vai durar muito tempo, você usa ela no nível 1, porque não tem problema o dano com o tempo, ele vai ser consumido totalmente. E se você acha que o alvo ele vai morrer rapidamente, então por exemplo, durante o World Quest, Leveling, alguns mobs mais fracos em Dungeon, Adds na raid, aí você pode usar ela no nível 4, porque ele causa dano, o impacto inicial vai ser maior e talvez elimine parte dos mobs que você está enfrentando naquele momento. No caso da Eternity Surge, a única diferença entre os níveis de potência dela é a quantidade de alvo que ela atinge. O dano é sempre o mesmo, só muda a quantidade de alvo. Ou seja, se você tiver em single target, você vai colocar no nível 1 essa habilidade. Se você tiver em multi-target, você vai aumentando os níveis de acordo com a quantidade de alvos que você tem. Ao que tudo indica, então, provavelmente numa Mythic Plus, durante Leveling, você vai acabar usando nível 3, nível 4, normalmente disso daqui, tá? O dano é sempre o mesmo, independente do nível de potência da habilidade que você use. Fora isso daqui, você tem 2 rotações principais, a de single target e a de multi-target. No caso do Devastation Evoker, tanto no nível 60 quanto no nível 70, a rotação ela fica praticamente igual. Mudam algumas habilidades esporádicas que você usa durante a jogabilidade, tá? Eu vou falar primeiro do single target dele, passo para o multi-target e mostro algumas outras coisas que é interessante de saber com esse personagem. Single target, ele gira em torno de você gastar Essence, que é como se fosse as runas do DK, se você já jogou com ele, usando Disintegrate, e você, enquanto o Essence está recarregando, que recarrega 1 por vez, você vai usar o Living Flame nesse meio tempo para poder usar como filler. Fora isso, você usa o Fire Breath e o Eternity Surge. Então são 4 botões nessa rotação. A rotação de single target ficaria mais ou menos assim. Isso não está sendo otimizado, é uma rotação bastante crua.
Eu ainda não sei direito qual que é a melhor ordem das coisas, tá? Mas você poderia começar dessa maneira. Gastar toda a Essence para poder continuar carregando. Usar no nível 1 Fire Breath, usar no nível 1 Eternal Surge. E nesse meio tempo, eu tenho errado aqui, usar o Living Flame para poder recarregar a Essence e você ter a oportunidade de usar novamente Desintegrate. Aqui você vai ver que não está gastando Essence porque às vezes dá um proc com o Living Flame, que faz você poder usar um Desintegrate ou um Pyre, depois eu vou explicar também, sem gastar Essence nenhuma. Essa é a rotação normal single target do Devastation Evoker. Multi-target, você usa o Azure Strike, que ele causa dano em até 3 alvos, que é essa habilidade aqui. E para poder gastar o Essence você usa o Pyre, que ele causa dano sem cap de AoE. Ou seja, então você não vai ter limite de alvos que você pode pegar com essa explosão que ele dá em volta do alvo inicial. Tá. Isso é interessante porque em Mythic Plus às vezes o pessoal acaba mobando muito, ou durante leveling, farm de alguma coisa. É legal você não ter cap disso daqui porque é importante que você elimine os alvos rapidamente, já que no caso do Devastation ele não tem tanta defesa assim. Se bem que eles mudaram um pouquinho isso. Chegando nisso daqui, a rotação multi-target é praticamente a mesma coisa que a single, mudando essas duas habilidades. Ao invés de usar o Living Flame, você usa o Azure Strike. E ao invés de usar o Disintegrate, você vai usar o Pyre. Então a rotação, seguindo aquele modelo que eu tinha falado para vocês, eu usaria o Pyre, no meu caso aqui 3 vezes por conta da árvore de habilidade. Posso usar o Fire Breath no nível 1. Posso segurar o Eternity Surge para nível 4 para poder pegar em mais alvos. Aqui na verdade só está perto desse Training Dummy, então não vai pegar. E nesse meio tempo eu ficaria usando o Azure Strike. Aí carregou aqui o meu Essence, eu posso usar o Pyre, o troco que eu teve, o Pyre novamente, e assim por diante. O que é importante lembrar, você já deve ter percebido, mas o single target do Evoker, ele tem cast time, as duas habilidades, tanto o Filler, que é o Living Flame, quanto o Disintegrate, eles têm cast time. Em compensação, o AoE não tem cast time nenhum, é tudo instantâneo. Então você pode fazer durante a movimentação. O que provavelmente indica que essa vai ser uma boa classe para Mythic Plus. Porque geralmente movimentação é importante, você não pode ficar muito tempo parado. Isso também deixa claro de que não vai ter uma justificativa para você não estar dando dano com o Evoker. Porque independente de qualquer coisa, você pode simplesmente... É melhor você dar pouco dano com Azure Strike em single target do que não dar dano nenhum tentando parar para poder soltar o seu Living Flame. Isso daí tudo tem que ser estudado, o pessoal ainda vai fazer algumas rotações. Isso foi o que eu percebi de acordo com esse personagem aqui. Uma das coisas interessantes aqui do Evoker, ele tem uma boa mobilidade com esse hover aqui. Você usa ele, o personagem ele vai pular, se você tivesse movimento ele até dá um pulo para frente. E durante esse tempo que ele está planando, você pode soltar as habilidades que são com carga, você pode soltar elas durante a movimentação, tá? Isso inclui o Disintegrate. As únicas habilidades que você não pode soltar se movimentando são as de Empower, então Fire Breath e o Eternity Surge. Se você precisar cancelar o Fire Breath e o Eternity Surge, você pode se movimentar ou pular que ele cancela normalmente, tá? Ele não gasta, não entra no cooldown. Aqui, Eternity Surge, aconteceu alguma coisa para você cancelar, você pode pular ou você pode se movimentar. Não adianta tentar usar com hover porque elas não funcionam se você não estiver parado. Visto tudo isso daqui, qual que é a conclusão que você chega do personagem? Você vê 6 botões aqui na barra, dá a impressão de que é uma classe que tem mais cooldowns do que as outras. Porque geralmente você tem os specs no jogo acabam usando uma rotação em média de 4, talvez 5 botões, dependendo do spec que você usa. O Evoker não é assim. Principalmente porque 6 botões não é a verdade do que está acontecendo, você usa 4 por vez. É uma classe entediante? Ela é uma classe simples, eu não acho que ela é entediante. Principalmente porque a gente está falando por enquanto de uma rotação baseada num Training Dummy que não está fazendo nada contra você, que não está te obrigando a se movimentar, não está tendo outras mecânicas dentro da luta. Tudo isso influencia no quanto que você vai se divertir ou você vai ficar entediado com o que está acontecendo. Quando eu vi essas habilidades, você fica com a impressão de que é pouco. De que você, principalmente se tudo estiver dando certo, porque o ideal é que você esteja simplesmente gastando o Essence para poder soltar suas habilidades mais fortes, que é o Pyre, né, e o Disintegrate.
E existem até alguns talentos na árvore que fazem que conforme você vai dando dano com o Disintegrate, ele vai recuperando o Essence aqui. Então, se tudo estiver dando certo, você não vai parar de soltar Disintegrate. Aqui eu apertei de novo, cortei a habilidade no meio do caminho, mas no ideal, você não vai parar de dar Disintegrate. Então assim, se você estiver indo bem, você vai estar apertando um botão só. Tudo isso pode ser alterado dependendo de algum tier set que eles coloquem ou algum item que mude um pouco a jogabilidade. Se eles fizerem alguma coisa num próximo tier, né, no segundo tier, que obriga a pessoa a single target a usar o Pyre, você já adicionou 20% a mais de uma rotação para o seu personagem. E isso, pra mim, é uma coisa boa. Agora, se você está acostumado com uma classe, por exemplo, como o Shaman Enhancement, ele tem botão pra caramba. Se é isso que você procura, eu não acho que o Devastation Evoker vai ser pra você. No meu caso, eu fiquei um pouco preocupado com a quantidade de botão que tem, porque são poucos. Mas eu estou usando a Starter Build da Blizzard mesmo. Eu não criei a minha própria árvore. Eu sei que você tem como pegar outras habilidades para poder melhorar, não melhorar, mas na verdade adicionar botões para o Evoker, que você acaba usando outras habilidades esporadicamente mesmo. Então, por exemplo, você tem o Firestorm, que é um outro AoE. Você poderia pegar a Charged Blast, que muda o jeito como você faz a utilização do Pyre. Shattering Star, que também é um outro ataque instantâneo, só que se não me engano esse daqui é para single target. E você pode usar algumas outras habilidades que eu nem peguei aqui. Time Spiral, que é para poder ajudar a raid. Zephyr também ajuda a raid. Você tem opções para pegar outras habilidades ativas para poder melhorar isso daqui. Se eu pretendo continuar com a ideia que eu estava de jogar de main Evoker, eu pretendo sim. Para mim essa classe é extremamente divertida, porque não é só a rotação que eu levo em consideração. Você tem toda uma outra parte da classe que são habilidades que complementam a jogabilidade do Evoker. Esse daqui é um dos specs com a maior mobilidade que eu vi dentro do jogo, se não for com a maior mobilidade. Dentro de combate você pode usar o Glide, que é igual ao do Demon Hunter. Ele não tem o Double Jump, mas ainda assim, você consegue ter até um impulso para frente. Você tem o Hover, que justamente, se você estiver andando para frente, ele consegue dar esse pulinho e você fica numa velocidade maior. São 2 cargas, 3 se você usar uma outra habilidade junto da árvore. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu preciso de um alvo, mas você tem esse Rescue, que é como se fosse um Life Grip do Priest, só que você vai junto com a pessoa. Você tem o Verdant Brace, que é um heal, onde você também voa em direção ao alvo. Então você tem uma quantidade de movimentação muito grande que pra mim é super importante. Isso daqui possibilita uma rotação simples e a movimentação, a mobilidade que você tem com o seu personagem possibilita que você seja o responsável por fazer as mecânicas dentro de uma raid ou de uma dungeon. E isso ajuda pra caramba pra você não ficar entediado com a classe, porque as pessoas às vezes focam muito na quantidade de botões que uma classe ou um spec tem e esquecem que boa parte da diversão é as mecânicas ou as coisas que você consegue completar dentro da raid, o quão útil você é pro resto do seu time disso daqui. Eu gosto de ser a pessoa que faz a ação específica dentro de uma raid ou de uma dungeon. Eu gosto de aprender as mecânicas que não dependem de cada classe dentro de cada uma dessas instâncias. Então pra mim é ótimo. Se tem uma coisa que eu fico com um pouco de pé atrás, não pé atrás, mas na verdade que eu gostaria que fosse um pouco diferente. Tem uma habilidade que é esse Deep Breath. Vocês devem ter visto isso daqui dentro de material promocional ou as pessoas mostrando, porque é questionável, mas talvez seja a habilidade mais legal do Evoker, que é aquela que ele sai voando. Aqui precisa de Pathing. E você pode até voltar para a posição inicial por conta de um talento na árvore. Por que eu falo que isso daqui é questionável e eu gostaria que tivesse alguma mudança? São 2 minutos de cooldown, então é bastante. Só que se você perceber, durante aquela rotação que eu mostrei pra vocês, eu não uso isso daqui em momento nenhum. Essa habilidade eu fico com a impressão que vai ser tão situacional que raramente você vai ter a utilização dela. Porque pode ser que existam lutas que você precisa fazer a movimentação e você queira dar dano ao mesmo tempo, mas por que não usar o Hover pra isso? Porque você consegue fazer a mesma coisa. E eu acho que vai ter uma utilização maior em Mythic Plus, porque você pode até pegar um talento para dar stun com isso daqui. Mas eu não acho que é o tipo de habilidade que você vai usar tanto. Novamente, pode ser que eles decidam colocar algum tier 7 ou algum item que faz isso daqui aumentar o dano que causa, que aí justifica você usar no meio da sua rotação normal. Tudo isso pode ser alterado.
minha conclusão da classe. Eu vou jogar com o momento isso daqui sim, mas eu tô começando a pensar que talvez seja uma boa ideia eu ter algum alt para deixar preparado caso eu fique entediado disso. No momento eu não acho que eu vou, mas eu tô naquela fase de que eu tô adorando o spec, então independente, se fosse um botão eu ia falar, não, eu vou jogar com o alt isso daqui. Mas nos próximos dias eu vou começar a mexer mais nisso para poder ver o que eu acho a respeito desse spec em diferentes cenários, né, no caso aqui do beta, e principalmente quando chegar no retail para poder ver como que esse personagem, esse spec ele age de acordo com cenários diferentes. Então as dungeons, as raids, quando ele chegar no retail eu acho que vai ter como fazer alguma coisinha, talvez alguma dessas raids que está tendo agora, já com as Fated, né, que estão tendo os outros efeitos na rede. Mas é assim, se você tem a intenção de jogar com uma classe que tem uma mobilidade grande e não seja complexo demais o spec, o Devastation Evoker pra mim é uma das melhores pedidas que tem nesse jogo. Sem contar o que é óbvio dele, que pra World Quest, leveling, farm, eu não acho que vai ter uma classe que seja melhor do que isso daqui. Porque o fato de você poder usar o Sword no mundo antigo, né? Então nas áreas, por exemplo aqui no caso Draenor, você pode usar em Kalimdor, Eastern Kingdoms. Você vai poder usar Dragonhide em Dragonflight, com certeza. Só que só o Evoker no momento vai conseguir usar isso daqui fora da área nova de Dragonflight. E isso é uma mobilidade tão grande, combinado com, como eu falei pra vocês, o Hover, o Glide, que eu acho que vai ser muito bom mesmo você fazer coisas fora do endgame. E eu fico com a impressão de que essa expansão você vai ter mais tempo para fazer isso, porque não tem tanta coisa obrigatória para poder fazer. Pode ser que isso acabe causando aquele negócio de você jogar, enjoar e sair do jogo e ficar sem o sub durante um mês, pode ser. Mas se você estiver se divertindo com isso daqui, ter tempo livre para poder fazer as coisas que você antes não fazia porque achava que ia perder o tempo de alguma coisa mais importante para fazer dentro do jogo, o Evoker para mim no momento é a melhor classe para isso. Eu pretendo fazer um guia pro nível 60 quando ele chegar no retail, quando já tiver acabado as modificações do beta, porque ainda estão acontecendo algumas coisas e eu tenho que ver na verdade se eu tenho tempo para poder fazer isso também, mas eu aconselho, se vocês têm dúvidas sobre usar isso daqui como alt pelo menos, eu garanto que vocês vão se divertir, nem que seja um pouco, porque a quantidade de mobilidade que você tem com essa classe aqui é impressionante. A coisa que eu mais gostei nela é a mobilidade. A rotação ela é simples sim, é mais simples do que eu pensava, porque como eu falei, engana a quantidade de botões que você vê, mas eu estou bastante feliz com a ideia de jogar com esse personagem aqui como main durante a expansão toda. É óbvio que a gente vai ver o que acontece, vai depender também do interesse de vocês se eu faço alguma coisa, algum guia, alguma coisa assim pro nível 60. O que com certeza eu vou fazer vai ser um guia pro nível 70, provavelmente uma semana depois do lançamento da expansão, que vai ser quando eu estiver parado para poder entender o que faz no endgame com o Evoker também. Mas pro nível 60 talvez aconteça, daqui umas 2 semanas talvez. Bom, eu espero que isso tenha tirado as dúvidas de vocês a respeito dessa classe. Se você jogou no beta, me fala o que você acha. Se você não jogou, me fala qual que é a impressão que você tem vendo essas habilidades aqui. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu com isso daqui.